Então, é uma grande alegria estar aqui com o senhor. Aproveito para mandar um abraço também do Recife, de amigos, também de seminaristas, por exemplo, do seminário do que eu faço parte, da Arquidiocese de Olinda e Recife, também seminaristas da Paraíba, né, da Arquidiocese de João Pessoa, Guarabira, Cajazeiras, Campina Grande. Então, muitos seminaristas também nos acompanhando. Então, vai ser uma alegria, então, poder conversar um pouco com o senhor. Que maravilha, eu fico contente. É um prazer estar com você aqui hoje e podemos conversar um pouquinho. Eu já estive em Pernambuco algumas vezes, em Caruaru. Caruaru, exatamente. Talvez. Em algum outro lugar eu estive, mas no Recife eu não estive, eu só estive de passagem. Mas é uma terra muito querida. Mas esteve em Caruaru recentemente ou já faz tempo assim? Faz muito tempo, deve ter. Na verdade, eu não sei se é Caruaru, agora eu não estou bem lembrado. É onde tem uma feira grande, bem Exatamente. tradicional. É É Caruaru. Caruaru, é Caruaru, É né? considerado o melhor São João do mundo, né? Exatamente, é lá mesmo. Exatamente. Né? Mas há uma briga também com os paraibanos na cidade chamada Campina Grande. Então há uma briga entre Caruaru e Campina Grande. Eu estive em Campina Grande, sim, estive em Campina Grande pregando, dando palestras. Ah, que legal, que legal. E o tema que a gente pensou um pouco, né? Conversar um pouco, na verdade, eu acho que a gente tem muito a ouvir do senhor, é um tema, né, sobre a moral cristã, né? Como uma proposta de felicidade, né? Então, de tal sorte que pensamos que o senhor poderia nos ajudar nessa reflexão, porque o senhor passou alguns anos em Roma, estudou também esse tema, né? Se especializou, então poderia nos matizar algumas perspectivas, né? Pode nos ajudar um pouco, né? Sobretudo, não Uhum. sei, quando a gente pensa no tema de moral, né? Hoje parece que é uma palavra que mal versada, mal empregada, as pessoas não têm uma visão, tem uma carga, parece que bastante negativa, né? Você fala, por exemplo, fulano é moralista, né? Então, então você Uhum. já... Claro que, historicamente, pode-se até entender porque isso se deu, né? Talvez você vai ter a oportunidade de falar um pouco, né? Mas o fato é que, hoje, não sei se o senhor percebe um pouco isso, se por aí é assim, mas o que a gente percebe aqui, alguns amigos nossos, né, quando fala-se de moral, pensamos exclusivamente assim como seria um conjunto de regras, né? De regrinhas, né? De o que pode e não pode, né? Uhum. Outras pessoas veem a moral como um conjunto sei lá, de uma carga imposta pela igreja, né? E que a gente vai ter que cumprir, né? Fazer o quê, né? E quando na verdade não é isso, né? Não. A moral no fundo é aquilo que pensavam os gregos, né? Bom, né? O que é que eu tenho que fazer para ser feliz? Eu acho que o caminho é por aí, não é, Padre Eduardo? Então, existem diversas perspectivas, diversas abordagens da moral feitas ao longo dos séculos, né? Aquela moral que nós dizemos assim, que desde a Grécia Antiga até o tempo áureo da teologia católica, que predominou no ocidente do mundo, foi a abordagem da moral que se pergunta sobre qual é a melhor vida a ser vivida, ou que tipo de vida vale a pena ser vivida, né? É aquilo que um moralista recente, chamado Giuseppe Abba, ao qual eu conheci, tive uma certa amizade, que hoje é bem velhinho, sintetizava chamando de morale della vita buona, moral da vida boa, da boa vida, da melhor vida a ser vivida. Ora, já o Aristóteles, ele começa a Ética Nicômaco se perguntando justamente que tipo de vida a vida, por assim dizer, essencialmente humana, aquilo que faz aquilo que faz um ser humano viver como um homem autêntico. E ele mesmo responde dizendo que é a vida segundo a razão, porque o homem é um animal racional.
Então, o melhor tipo de vida a ser vivida é uma vida pautada de acordo com os princípios da razão bem formada, da reta razão. Ora, é evidente que se eu quero viver uma vida que seja autenticamente humana e, portanto, de acordo com a reta razão, eu terei de domesticar alguns impulsos em mim que não são racionais, que eles têm uma espécie de autonomia psicológica. São pulsões, são inclinações, desejos, apetências, que estão em mim, mas que não são racionais. Ora, portanto, aqui nós já temos dois princípios que são fundamentais na moral clássica. O primeiro é que você precisa formar a sua razão. Ou seja, a razão é uma potência que precisa ser aperfeiçoada. E ela tem que ser aperfeiçoada não apenas a partir de conhecimentos que nós venhamos a adquirir, que sejam corretos, mas ela tem que ser aperfeiçoada no seu próprio exercício. Ou seja, eu preciso aprender a usar a minha razão de um modo verdadeiramente humano. Isso é uma das coisas mais difíceis, porque nós, com a pedagogia moderna, fomos destreinados para o uso da razão, né? Nós fomos treinados apenas para reproduzir opiniões, na melhor das hipóteses. Mas o upgrade psicológico da pedagogia tradicional, que faz com que a razão humana ela seja catapultada para um nível de exercício superior, isto se perdeu, lamentavelmente, nos últimos séculos. Algumas pessoas percebem isso, mas a maior parte das pessoas não consegue perceber. E o segundo nível é o nível em que nós, a partir desses princípios racionais, formamos a nossa apetência, as nossas apetecibilidades, essas tendências que nós temos em nós. E nós as educamos, algumas vezes reprimindo, outras vezes impelindo, e é por isso que a moral clássica, a moral católica, a moral cristã, e a moral clássica, mesmo a moral pagã, elas têm um conteúdo ascético. Quer dizer, eu preciso aprender a renunciar à minha própria vontade, eu preciso aprender não renunciar à minha própria vontade, aos meus prazeres, né? Eu preciso me educar para a privação de certos gostos, de certas apetências, que seria mais fácil de eu tê-la solta, né? Ora, só que tem uma terceira dificuldade, que essa surge com a moral cristã, especificamente cristã, que nós somos regulados por um princípio que é ainda superior ao princípio da razão, que é o princípio da fé. Ora, a fé sobrenatural, ela ilumina a minha razão e como ela eleva o meu ser para a participação sobrenatural da graça, então ela infunde toda uma nova moralidade baseada no amor de Deus, na caridade. Então, como a finalidade da vida cristã não é apenas a felicidade humana, mas é a bem-aventurança, ou seja, a união com Deus em Jesus Cristo, e amá-lo sobre todas as coisas é o alvo, a meta da nossa vida. Então, os princípios são mais altos. Então, nós precisamos não apenas ser honestos,
como precisaria ser um pagão, mas nós temos que efetivamente tender à santidade, ou seja, à contemplação do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é uma fusão da fé com a caridade, ou seja, é uma fé vibrante e contemplativa e uma caridade fervorosa e intensa que precisa se tornar cada dia mais violenta até dominar totalmente o nosso ser. Então, quando nós chegamos nesse nível, ou quando nós enxergamos tudo a partir dessa perspectiva, a gente começa a perceber o quanto é ridículo para um cristão se preocupar, por exemplo, em simplesmente não adulterar ou não roubar o dinheirinho do outro. A esfera na qual nós deveríamos nos mover é muito mais alta do que esta, que é a esfera que qualquer pagão teria a obrigação natural de cumprir. No fundo, penso que quando fazemos as coisas, não olhamos, o regulamento nos ajuda, mas a gente olha para o fim, que é muito maior do que um regulamento, digamos assim, não? Então... Sim, o fim é maior do que o regulamento, embora nós não possamos assim desprezar a lei moral como se ela fosse aborrecida. Há uma certa perspectiva de moral de virtudes que ela tende um pouco a relativizar a lei moral, como se ela fosse desnecessária, inútil ou até aborrecida. Essa definitivamente não é a perspectiva, por exemplo, de São Tomás. Ele enxerga a importância da lei natural, da lei evangélica, inclusive ele utiliza esse critério para falar de um princípio mais alto, que é a graça mesmo do Espírito Santo operando no nosso coração, naquilo que ele chama de lei nova. Em consonância com todos os padres da igreja, especialmente Santo Agostinho, e com a revelação. Eu só digo isso porque, às vezes, existem pessoas que elas tendem a ensoberbecer-se em relação à moral tradicional, e dizem, não, aquilo ali é uma bobagem, agora sim nós descobrimos o caminho, é o caminho positivo da virtude, etc, etc. Mas nunca se esqueça que a lei é uma pedagogia que me conduz a compreender profundamente a virtude na prática, porque ela se adquire na prática e no nível sobrenatural ela se adquire pela oração. Entendi. Então, vamos ver se eu entendi bem. Então, talvez teria dois extremos que haveria que evitar, né? Um seria um desprezo pela lei moral, né? Isso que o senhor acabou de dizer. E talvez um outro extremo que me parece que talvez tenha gerado essa heterogeriza, né? A moral, uma das causas, digamos assim, que a gente poderia pensar, seria uma moral meio kantiana, né? Vamos pensar assim, as coisas são dever porque são boas, né? Aliás, as coisas são boas porque são um dever, né? Então, ou seja, eu coloco o dever à frente da bondade das coisas. Não, é porque é bom que é um dever, né? Porque existe uma bondade intrínseca que eu quero fazer o bem, né? Então, no fundo, toda a lei, né, é como Deus dissesse assim, você quer matar? Não, então não matarás, né? Você quer roubar? Não, então não roubarás, né? Então, no fundo, existe uma bondade que nós procuramos, né? Não é pelo cumprimento estrito da própria lei, né? Não sei se é por aí. Bom, é que nós rapidamente, assim, quase sem perceber, nós somos, na sua colocação, você migrou em três perspectivas diferentes, né? Então, eu tenho a perspectiva clássica e a perspectiva cristã, que enxerga o fim último do homem, a bem-aventurança, como a nossa meta, e como proporcionada a essa meta, a vida adequada que nós temos de viver, que ela vai, digamos, desaguar na
na bem-aventurança. Essa é a perspectiva, digamos, de São Tomás, né? Então, as virtudes, os dons do Espírito Santo, isto é a lei, ou seja, é a medida, é justamente a regra que me encaminha para a bem-aventurança eterna. Só que o que acontece é que, quando chega o século XIII, XIV, especialmente, vai se acentuando uma perspectiva que ela vai obscurecendo a razão. Na minha opinião, isso tem raízes islâmicas profundas, como deixa entrever Bento XVI no famoso discurso dele na Universidade de Ratisbona. Ou seja, parece que já não enxergamos mais uma natureza humana e nós não enxergamos mais a realidade como que propensa ao fim último, que é Deus. Então, como é que se daria o governo de Deus no universo? Daria-se exclusivamente através de leis, que não seriam concebidas em termos racionais. Elas seriam concebidas como emanações voluntárias de Deus, ou seja, é o que Deus quer. Então ele quer isso, não tem porquê. Se tivesse um porquê, nessa segunda maneira de pensar, isso seria limitador do poder de Deus. Então, existe, inclusive, uma certa ojeriza, há um voluntarismo que ele é residual em muitos ambientes até hoje, em que, no fundo, essa coisa dos medievais, de você entender que há uma conveniência racional por trás de tudo, é algo aborrecido. Então parece que dizer isso é como amarrar Deus em razões, né? Então a vontade divina, ela seria uma espécie de liberdade suprema, descondicionada, inclusive, em relação a si mesma. E aí que nós temos o chamado legalismo, quer dizer, a lei é um princípio puro que eu preciso introjetar através da prática mesmo. Ora, quando chega o século XVII e nós temos, então, o surgimento de um Estado laico, né? O Grotius, aquele jurista Putendorf, famoso, depois da Guerra dos 30 Anos, que a Europa ficou devastada por causa de motivos religiosos. Então eles chegaram à conclusão, ao meu ver, equivocada, de que era necessário criar um Estado indiferente em termos religiosos, aquilo que depois se chamou de Estado laico, né? Em que diz, olha, a religião ela fica fora da discussão pública. Ela fica restrita a um nível privado. E nós temos que fundar a nossa política em princípios racionais puros. Ora, qual que é a consequência disso? É que depois nós teremos o Immanuel Kant, que ele vai tentar fundar uma moral sem Deus, né? Por quê? Porque o que ele faz? Ele dá a justificação racional para a impossibilidade racional de conhecer Deus. Ele faz exatamente isso na Crítica da Razão Pura. E depois ele cria um legalismo, ou seja, uma moral do dever, mas na qual você não tem um legislador. É um legalismo em que a razão é o supremo legislador através de um princípio, que é o chamado imperativo categórico.
age de forma tal que as tuas ações se possam tornar uma máxima universal. E deste modo, Kant, ele colocou a mente humana, do ponto de vista da honestidade, como se ela fosse uma espécie de divindade transcendente a si mesma. O homem se tem que colocar numa esfera transcendente ao espaço e o tempo e deve deixar suas paixões completamente apagadas e agir por puro dever. Bom, isso gerou uma mentalidade que ela também existe até hoje, que é aquela mentalidade de que você não pode agir, digamos assim, visando o seu proveito, o seu bem, o seu interesse, ou o contrário, que todo mundo age apenas visando o bem, o interesse, e isso fosse uma coisa desonesta. Esse tipo de dualismo que existe até hoje e que conquistou a mente de muitos pensadores da modernidade, ele tem a origem em Kant. E depois ele vai ser explorado nas filosofias posteriores. De tal modo que aqui nós fomos passando da moral clássica para o legalismo voluntarista e do legalismo voluntarista para o idealismo kantiano, em que você tem um dever puro sem que haja um Deus, digamos assim, que legisle sobre o dever. Entendi. E pensando ainda um pouco no tema, né, sobre essa questão da felicidade. Bom, uma coisa que a gente ouve muitas pessoas dizendo é que, bom, o que importa é ser feliz, né? Bom, eu sigo aqui os ditames da minha consciência, porque quero ser feliz, não importa a lei em si, o que importa é buscar a felicidade a todo custo, né? Então, talvez o senhor pudesse nos ajudar um pouco nessa reflexão, que aqui tem duas coisas que estão sendo colocadas. Essa questão da consciência e verdade, né? Inclusive, o Papa Bento XVI, quando era cardeal, né? Ele chegou a escrever um artigo, né? Um documento, Consciência e Verdade, falando um pouco nisso, dessa questão de você renunciar à verdade por conta da tua apreciação subjetiva, né? E hoje a gente vê, não pouco frequentemente, né, no ambiente odierno, né, pessoas desprezando completamente a moral, com a desculpa, né, que em si é boa, mas que está, digamos assim, mal versada sobre a felicidade, né? Talvez acho que deveria prezar o que é a felicidade, não? Que é uma compreensão da felicidade rebaixada, em que você deixa a razão de lado e aí você deixa de se perguntar sobre o que é o bem e o que é correto, o que é melhor, e você e também deixa a fé, obviamente, e aí Deus e a sua, digamos, opinião, a sua palavra, aquilo que Deus pensa, ficam excluídos do meu horizonte, e aí eu entro na ditadura das minhas paixões. Então, as paixões é que se tornam, digamos assim, hegemônicas em mim. Então, o que eu faço é apenas o que eu gosto, né? Agora, qual é o problema disso? É que, em primeiro lugar, isso não é o tipo de felicidade pertinente ao ser humano, né? O ser humano não é como os animais. Os animais, eles foram dotados por Deus de instintos regulados pela própria natureza. Então, eles fazem aquilo que os seus instintos pedem, mas eles têm um limite dado pela natureza. Como o homem é racional, ele tem dois modos de proceder. Ou ele procede conforme a razão e procurando melhorar-se racionalmente para adequar o seu comportamento à razão, ou ele vai escravizar a sua razão às suas paixões. E aí a razão, ela passa a ser
um instrumento da perversidade. Só que, como a razão, subjugada pelas paixões, ela não está sendo ela não está sendo usada de modo autenticamente humano, o que acontece é que quando ela é usada assim, ao invés de a pessoa se tornar mais feliz, ela vai se tornar cada dia mais obsessiva, é, é, dependente, viciada, compulsiva, é, é, e aquilo vai entrar no joguete do estímulo e resposta, de tal modo que aquela pessoa vai se bestificar a cada dia mais e vai se animalizar, digamos assim, sem cessar. Né? Então não tem jeito. Ou a pessoa se converte, o que vai supor, do ponto de vista sobrenatural, a sujeição da razão à fé, quer dizer, a razão ela é elevada pela fé a um nível ao qual ela não poderia chegar, ou pelo menos a pessoa começa a usar a cabeça, né? A pensar. Em ambos os casos, isso vai requerer que a pessoa saia do joguete do estímulo e resposta. Quer dizer, se o fulano quiser viver cativo de prazeres e de vaidades e de gostos e de vantagens, e a pessoa que quiser o tempo todo permanecer nesse proveito, o que acontecerá com ela é que ela não será racional. Ela não vai conseguir desenvolver a razão. Porque a razão sempre vai estar obscurecida pela efervescência das paixões. Estas vão perturbar a ordem racional e a pessoa não conseguirá sequer pensar as coisas mais evidentes. Né? Isso é tão simples de constatar, por exemplo, uma pessoa que ela vá a um baile funk, por exemplo. Ela não consegue, em seguida, fazer um exercício abstrato, sei lá, de matemática, um raciocínio de lógica, ou uma prova de geometria. Vai ser absolutamente impossível, porque os sentidos dela estarão de tal modo estimulados que a razão é puxada como que por uma bigorna. Ela é obrigada a ancorar, a fazer ferro no mar. Ao contrário, quando alguém submete a tirania das paixões ao exercício ascético e a pessoa começa a viver, digamos assim, uma vida mais racionalmente conduzida, o que acontecerá com essa pessoa é que aos poucos ela vai descobrindo razões profundas. Isso é o que nós chamamos de consciência. Ou seja, a consciência é um juízo de São Tomás da razão prática acerca das nossas ações. Ela sequer é uma faculdade. A faculdade é a razão. E a razão prática, ou seja, a razão na sua capacidade de avaliar as ações, de dirigir as ações humanas. Né? Exatamente. A razão reflexiva, digamos assim, acerca de sua própria operação. Uma pessoa que diz que está buscando a felicidade no nível dos animais e que está seguindo a sua própria consciência, ela está utilizando essas palavras, felicidade e consciência, apenas como um papagaio é capaz de pronunciá-las. Mas ela não sabe o verdadeiro alcance que esses conceitos possuem. É justamente porque essas pessoas os não praticam da maneira adequada. Então, não há muito por onde fugir. Ou a pessoa vive uma vida humana e uma vida cristã, né, que é humana num alcance muito mais alto, ou caso contrário, ela viverá uma vida animal.
E, bom, também uma coisa assim que vale a pena pensar, hoje a gente vê muita gente, né, gente inclusive de missa diária, né, que se confessa com frequência, né, participa, inclusive muitos deles em novas comunidades ou na pastoral, na paróquia, né, na igreja, e na vida, na busca de uma vida moral virtuosa, todos nós estamos sujeitos a isso, evidentemente, não? Acabam, digamos assim, tropeçando, que algumas coisas que a gente, vamos chamar assim de viroses, né? De uma vida moral virtuosa, né? Ou, por exemplo, uma inflamação, o senhor até comentou um pouco assim, en passant, quando falava do legalismo de Ockham, né? Uma inflamação, digamos assim, da vontade, ou uma inflamação da inteligência, ou até uma inflamação dos afetos também, né? Ou seja, o ser humano ele deve integrar a sua inteligência, a sua vontade, os seus afetos, né? De modo que estejam equilibrados dentro de si, né? Mas não poucas vezes a gente vê um pouco isso na própria luta, né, da vida espiritual. E uma coisa que o Papa Francisco até recentemente comentava, né, o problema do voluntarismo, né, dentro da vida moral, né? Talvez se eu pudesse nos ajudar um pouco falando o que é o voluntarismo e como é que a gente pode lutar contra o voluntarismo, né? Olha, o voluntarismo é quando a vontade ela sofre uma orfandade da inteligência. Ou seja, a pessoa não sabe muito bem o porquê ela está fazendo aquilo. Ou, se ela sabe o porquê, ela o sabe numa perspectiva muito restrita. Então, por exemplo, é aquela pessoa que ela está, sei lá, há muito tempo rezando, mas não tem progresso. Né? O voluntarismo ele é intimamente solidário ao nominalismo. Ou seja, é quando você tem rótulos sem essência, nomes sem essência. Né? Você não sabe justamente o que a coisa é, mas você a chama daquele jeito. Ora, então, por exemplo, um fulano que ele está há décadas ali macetando na oração, por exemplo, e ele não progride. Por quê? Porque ele está rezando errado. Ele não sabe rezar. Uhum. Ora, ao invés de reaprender a rezar, a pessoa fica macetando aquilo a força de porretes. E ela acha que ela vai chegar em algum lugar e não vai sair do lugar, porque ela não aprendeu a investigar profundamente. Ou, por exemplo, a pessoa que, ao invés de agir por princípios, por princípios racionais, age apenas por argumentos de autoridade. Né? Isto é assim porque o fulano falou, porque cicrano disse, porque está escrito que é assim. Isto é legalismo. E acontece que todo tipo de pedagogia que está muito baseada na repetição de modelos ou de regras ou de ideias em que você precisa se comportar como que conduzido por um faro. Né? Então, quando você sente o cheiro de algo que se familiariza com as suas ideias, então você, digamos assim, se identifica, você gosta, você se abre. Quando algo te parece estranho, você se fecha, você se exclui, você se torna um pouco agnóstico. Né? Uma inteligência pouco fomentada, uma inteligência pouco desenvolvida, é só vontade. É só vontade. Você se move por aparências, por impressões sonoras, por impressões estéticas, por impressões conceituais, pela familiaridade que as coisas possuem. Isso é extremamente emburrecedor. Então a inteligência ela vai escoando como por um ralo e a pessoa vai agindo apenas porque manda. O problema é que o voluntarismo ele é autodestrutivo, porque quando você não tem a coerência racional, o que vai acontecer é que você vai entrar em contradições.
E quando essas contradições se impuserem, você vai ficar completamente perplexo e aí você vai parar de fazer o que você estava fazendo antes. Né? E aí ou vai ficar doido, ou vai cair na moralidade, ou vai, enfim, cair em alguma anomalia espiritual, moral ou intelectual. Agora, já o intelectualismo é o defeito oposto, que é a inteligência órfã de vontade. Ou seja, é aquela pessoa que, por exemplo, ela acha que se ela souber milhões de coisas eruditas sobre a fé, e ela tiver, digamos assim, um acervo enciclopédico de informações doutrinais, teológicas, filosóficas, etc., isto a faz alguém melhor, do ponto de vista, por exemplo, espiritual. Quando São Paulo diz que a ciência incha. Porque a essência da vida cristã é a caridade fervorosa, ou aquilo que os santos chamam de fervor. E há muitas pessoas que, por exemplo, têm uma cabeça, digamos, extremamente ortodoxa, mas que, no fundo, é uma ortodoxia morta, porque aquilo não possui verdadeira força interior. Não tem vida. E mesmo do ponto de vista moral, a pessoa fica aquém. Então é o fulano que ele sabe perfeitamente bem o catecismo, mas ele é uma pessoa impudica, é uma pessoa... ou quando é puro, como como se dizia das jansenistas freiras de Porto Royal. Quer dizer, é puro como os anjos, soberbo como um demônio. E aí acaba sendo alguém que não tem caridade, não tem compreensão, não tem afeto para com os outros, etc. Então acaba virando uma espécie de computador humano. Aquela pessoa que se relaciona com Deus como se Deus fosse uma espécie de hipercérebro cósmico, do ponto de vista apenas intelectual. Um outro, digamos, escolho é o chamado sentimentalismo, que é quando a pessoa não tem nem inteligência nem vontade. Ela não desenvolve nenhuma das duas coisas. Ela é órfã de inteligência e é órfã de vontade. Ela se move apenas pelas afeições. Né? Então, o que ela gosta, o que ela sente, o que ela está experimentando. E como os sentimentos eles são fenômenos psíquicos, eles não pertencem ao mundo do espírito propriamente dito, então esta pessoa ela nunca vai desenvolver a inteligência, e como ela não desenvolverá a inteligência, que é uma potência espiritual, ela tampouco desenvolverá a vontade, que é uma potência espiritual decorrente da inteligência. Então ela ficará a vida inteira jogada de um lado para outro, como, digamos, um barco ao sabor das ondas, para utilizar a metáfora empregada por São Paulo no capítulo 4 da Epístola aos Efésios. E aqueles sentimentos que são volúveis, que são instáveis, que são passageiros, que não resistem a uma noite mal dormida, que não resistem a uma indigestão, esses sentimentos exercerão sobre ela um domínio tirânico e acabarão impedindo o desenvolvimento da vida espiritual e da vida moral também. Essa pessoa não vai conseguir ser virtuosa. Todavia, nós não podemos cair no erro kantiano, que é uma espécie de racionalismo que também existe em muitos lugares, em que
você cria a alergia aos sentimentos. Então parece que o ser humano é uma espécie de espírito puro. E é justamente isso que tem de genial na Moral de Virtudes de São Tomás de Aquino. Por quê? Porque como a inteligência iluminada pela fé é a maior força que move o homem, ela é capaz de educar de tal modo a vontade e os sentimentos que o homem aprenda a amar o bem e querendo porque ele é bom. Então, nós conseguimos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de toda a inteligência, com todo o nosso ser, sem excluir os sentimentos, porque eles fazem parte do universo daquilo que é o homem na sua totalidade. E, bom, eu me lembro quando o Papa Francisco escreve a exortação apostólica Gaudete et Exsultate, né? No capítulo 2 ele fala desses dois inimigos sutis da santidade. Será que daria para fazer uma relação? Ele fala do pelagianismo e do gnosticismo. Daria para fazer essa relação também com o voluntarismo e intelectualismo? Daria, mas eu acho que ela é imperfeita. No sentido de que não é que o que Francisco chama de gnosticismo seja equivalente ao intelectualismo. E o que ele chama de pelagianismo seja equivalente ao voluntarismo. Há matizes em que as coisas Sim. não se encaixam. Na minha opinião, inclusive, essas atribuições dadas por ele de gnosticismo e de pelagianismo são metafóricas. Elas não têm um sentido preciso. Por quê? Porque o pelagianismo é uma heresia, né? E, portanto, quando você está falando de uma tendência, você não está se referindo àquela heresia propriamente dita, né? Então, por exemplo, católicos que têm uma tendência de colocar ênfase no próprio esforço, um tipo de asceticismo exagerado, que exclui a mística. Eles podem ser chamados com propriedade pelagianos? Não, apenas em sentido metafórico. A mesma coisa, católicos que, por exemplo, têm uma tendência um pouco mais intelectualista e de enxergar razões intelectuais como princípios, ou como se o conhecimento ele tivesse uma precedência sobre a ação. Eles são propriamente gnósticos? Não. Isso seria absurdo dizer. Metaforicamente, nós podemos dizer que pode ter uma tendência, né? Agora, também é verdade que existe uma espécie de cosmologia do caos, em que nós apresentamos como alternativa às pretensões supostamente gnósticas das pessoas a explicação de que o universo não tem explicação e de que a ordem, na verdade, não existe, que existe a prevalência da desordem sobre tudo. E qualquer explicação que seja unificadora do universo, uma explicação ordenada, como, por exemplo, a que pretende São Tomás, seja rechaçada de antemão, sem ser refutada, desde fora, ex machina, como gnóstica, simplesmente por uma espécie de rotulação. Então, existe esse perigo também. Como existe o perigo de que qualquer asceticismo que não parta de uma ideia antropologicamente otimista e que diga que o ser humano é naturalmente bom e que ele precisa deixar todas as suas tendências soltas, porque ele será, digamos assim, quanto mais espontâneo, mais perfeito. Podemos dizer que tais pessoas são pelagianas porque não concordam com essa ideia de antemão. Então, há um perigo de uma utilização abusiva dessas metáforas e que corroboram certas perspectivas que não são propriamente aquelas visadas
pelas precauções que o Papa quis dar naqueles documentos. Entendi. Bom, está chegando aí ao fim, e daí talvez o senhor pudesse, ainda tem tempo ainda, falar um pouco, uma pergunta que tinham feito aqui antes de começar foi, é possível ser feliz, né, sem seguir a moral cristã? Depende do que você chama de felicidade. Se você estiver falando de felicidade, uma espécie de honestidade racional, em que a pessoa, por exemplo, ela viveu uma vida de acordo com a razão, fazendo o que é melhor, etc., do ponto de vista meramente humano, meramente natural. É possível uma felicidade natural, que sempre é relativa e sempre está muito aquém daquilo para o qual nós somos criados. Porque o verdadeiro fim do homem é sobrenatural. Ele não é natural. Né? Essa ideia de que existem dois fins, ela é herética. Existe apenas um fim, que é o sobrenatural. Né? E quando a pessoa restringe o fim para um limite tão estreito quanto o natural, ela poderá ter uma felicidade relativa. Né? Inclusive, a doutrina tradicional do limbo pressupunha isso, que aquelas pessoas aqueles bebês que morrem sem o batismo, eles não seriam propriamente condenados, mas desfrutariam de uma felicidade meramente natural, que seria máxima na ordem natural. É uma posição generosíssima, inclusive, acho eu, né? Mas que entende uma diferença de planos. Agora, o ser humano foi criado para algo muito maior. Ele foi criado para ser amigo de Deus. Então, por que ele ficaria aquém disso? Restringindo-se, né, a um limite meramente natural. Nós somos chamados à união divina, né? Então, é para lá que nós temos que caminhar. Entendi. Maravilha. E, o Padre Eduardo, qual os conselhos que o senhor nos daria, digamos, a nós que estamos aí lutando, aí estamos no meio do caminho, né? Pensando assim na moral, bom, com uma fé vivida, né? A moral, no fundo, a fé colocada em prática, né? Na moral cristã, né? Pensando um pouco na moral cristã, né? Como o senhor... uma pergunta, assim, que também pode nos ajudar no apostolado, né? Como ajudar os nossos amigos, né, a entenderem, digamos assim, de que é bom ser bom. Né? Talvez um pouco isso, né? Olha, o que eu acho é que as pessoas precisam começar a usar a cabeça em sentido profundo, né? Quer dizer, pensar e usar o intelecto de tal modo a perceberem efetivamente, digamos assim, os argumentos do bem. Por que o bem é bom? Eu preciso saber isso. Eu não posso me contentar com uma prática honesta do bem. Eu tenho que ser sábio na prática. Esta sabedoria prática é aquilo que os antigos chamavam de prudência. É a sabedoria prática. Ou seja, alguém que está esclarecido do ponto de vista intelectual sobre as razões do bem. Agora, para um cristão, isso não é suficiente. Se ele não tiver uma vida espiritual baseada na prática da oração e na recepção dos sacramentos, nestas duas colunas da nossa vida sobrenatural, ele não será nada, ele não chegará a lugar nenhum. Ele ficará, digamos assim, completamente fora do seu propósito. Então, é necessário que nós cresçamos na vida de oração. Só que crescer na vida de oração também demanda um entendimento. Ou seja, eu preciso aprender a rezar. A oração é uma arte sutilíssima, que ela não depende só do homem. Aliás, é até o contrário, o protagonismo é de Deus.
e da graça. Então eu tenho que aprender como é que eu faço para me deixar levar pela graça nessa aventura chamada vida de oração. Não simplesmente o cumprimento externo, porque isso daí pode terminar simplesmente no vazio, né? Ou seja, como é que eu cresço intimamente nisso? Então, é para isso que existe toda a tradição espiritual da igreja, toda a pedagogia espiritual da igreja está fundamentada nisso, em irmos, digamos assim, cooperando com Deus nessa violência do amor. Jesus diz que o reino dos céus pertence aos violentos, e são os violentos que o arrebatam, né? Então, quem tem essa caridade agressiva, quem ama a Deus assim, com todo fervor, e exercita esse fervor na oração, e cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e medita com afinco, com intensidade, que mergulha na vida de Cristo, e que faz isso com garra, né? Com verdadeira intensidade, esse cresce, ele vai crescendo, né? Então eu acho que são essas duas coisas, que não são simples, que demandam uma vida inteira. Bom, então é isso. Gostaríamos de agradecer mais uma vez, né, ao Padre José Eduardo, agradecer de coração, né, por ter disponibilizado a sua agenda bastante corrida, mas encontrou um tempo e pôde compartilhar um pouco conosco, né, essa experiência. Então, Padre José Eduardo, saiba que daqui do Nordeste, vamos estar aí rezando pelo senhor. Quem sabe passando um pouco essa pandemia, o senhor não possa vir aqui nos dar uma palestra, nos dar um curso, né? Quem sabe? Eu sou pároco, minha prioridade é a paróquia, né? Mas nas horas vagas a gente dá uma chegada em alguns lugares quando isso é possível. Maravilha. Pois então, talvez o senhor pudesse terminar com uma bênção aí pra gente. Tá bom. Debaixo da vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pela intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço. Abraço. Deus abençoe. Abraço. Tchau, tchau.